Olá, seja bem-vinda ao podcast Você Pode Mais. Hoje, no formato diferente, cenário novo, tudo novo, para trazer o conteúdo ainda mais rico para você nesse novo ano. O que eu quero te dizer é que aqui nós vamos ter conversas inspiradoras, assuntos transformadores para ajudar você na sua vida. E hoje eu estou aqui com meu super convidado, que vai fazer parte desse programa. Oi, meu bem, se apresente. Oi, gente, eu sou o Luiz Gustavo, meu apelido é Biló, tenho a honra de ser o esposo da Janaína há quase 3 décadas, sou pai de 2 filhos maravilhosos, lindos, respeitosos, João e Pedro, e sou uma pessoa que, acima de tudo, acredito que Deus é a base de tudo, inclusive do casamento. Inclusive do casamento, e aí você disse tudo, porque hoje o tema desse podcast é casamento. A gente quer trazer para você não só a nossa história, porque cada casamento é uma história única, mas trazer para você inspiração, trazer para você direção, para que você vá muito além no seu casamento. Então esse papo que a gente vai ter, né, nesse dia. Então se você é noivo, é para homem também, né? Noiva, noivo. Noiva, no casado, casada, está pensando em fazer uma bobagem, de desistir da sua família, desse presente que Deus te deu, provocando sofrimento em todo mundo, nos seus filhos. Esse programa é para você. Fique aí e tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. E também é para solteiras, solteiros que têm o sonho de Pretendentes, casar, né, Gabriel aí tiver o sonho de Gabriel tá aqui na câmera, se tiver sonho de casar, Gabriel, esse programa é pra você, para todo mundo que quer uma direção, né, para o casamento. isso. Então eu vou começar, porque a gente vai fazer um bate-bola, né, amor, eu e você, a gente vai fazer perguntas um para o outro, a gente combinou isso, Nós e não eu combinamos perguntas, não. a gente vai fazer espontâneo, mas a gente combinou que nós vamos fazer um para o outro. Mas eu tô aqui com um roteirinho aqui para mim, para eu não me perder. Eu queria saber o seguinte, primeiro falar um pouquinho da nossa história para começar esse bate-papo. Quando a gente se conheceu, que a gente começou o namoro, como é que você soube que eu era a pessoa para casar? Muitos homens têm essa dúvida e muitas mulheres também, será que é para casar? Como que você soube que eu era uma pessoa para casar? Hum, nós estamos juntos desde mil novecentos e noventa e 96. seis, 28 anos. Ou seja, a Jana está com 49, Sim, então nós temos mais tempo juntos um com o outro do que ela tem com os pais dela. Olha que bênção isso. é verdade. E acho que no momento que eu me apaixonei por você, nunca é por causa de uma coisa só, né? É um combo, é um pacote, né? Mas foi pela sua leveza em encarar a vida, pela forma honesta com que você tratava todas as coisas financeiras, emocionais. Você sempre foi uma pessoa muito autêntica. E eu falei assim, eu olhava para você e falava, tô achando que eu quero essa moça aí do meu lado pro resto da vida. Então foi por esse combo de valores, assim. Porque muita gente acha que é a questão estética, né? A questão externa. É também, né? Mas prioritariamente é o que está aqui também, né? O que está no coração, né? E a gente, para crescer na vida espiritualmente, como marido, como pai de família, a gente precisa de esposas, de pessoas que fazem o papel que você fez, né? Eu estou falando que você fez porque eu acho que a nossa jornada está muito bem cumprida. Nós estamos com os nossos filhos muito, muito Criados. encaminhados, graças a É Deus, né? verdade. Então por falar em a jornada, né, a gente tá junto desde 1996, Parece que foi ontem, né? e muita coisa muita água passou debaixo da ponte, como dizia minha mãe saudosa, ela falava: "A gente comeu muito sal junto", porque Verdade. ela gostava de usar essa expressão, tem que comer muito sal junto, porque um pacote de sal dura muito, para quem não é dona de casa, dura muito, pra você esgotar um pacote de sal dura muito, então pra você comer muitos pacotes de sal, são muitos anos de convivência, muitos desafios. E aí, o que que você acha nesses quase 30 anos, o que que você tirou de mais valioso da nossa relação a 2? Claro que além disso teve o nosso amadurecimento pessoal, mas a 2. Eu acho que casamento é um crescimento diário, né? Que passa por algumas características e algumas qualidades que o ser humano meio que anda desprezando. Primeiro é renúncia. No casamento você tem que renunciar muitas vezes, né?
porque o segredo do casamento é você fazer o outro feliz. Você também tem que ser feliz, mas você tem que propiciar alegria para o outro. E toda pessoa é diferente, né? Então, as manias são diferentes, a educação é diferente, o tratamento também é desigual. Então é bobagem a gente achar que a gente vai achar uma pessoa daquele jeito que vai nos atender em tudo aquilo que a gente espera, né? Todo mundo vem com o combo, qualidades e defeitos. O que a gente precisa mensurar, o que a gente precisa ter em mente é que todos nós somos dignos de um recomeço. Todo mundo tem o direito de recomeçar. Então, o casamento é um recomeço diário, é um exercício de renúncia, de humildade, né? Quantos casamentos poderiam ser salvos se as pessoas pedissem perdão pelos erros que cometem? O marido, quando é grosseiro com a esposa, quando também não corresponde à expectativa em todos os aspectos que o casamento compreende, não corresponde àquilo que o marido esperava, né? Então, eu acho que a resiliência também é primordial, né? Porque a gente vive num mundo hoje descartável. As pessoas desistem das outras de uma forma muito fácil. O homem, por exemplo, acredita que, não quero mais ficar no casamento aqui, porque a outra vai ser melhor do que essa aqui. Vai trocar só o CPF, porque o ser humano, todo ser humano, vem revestido de qualidades e de defeitos, né? Então, o segredo do casamento é fazer um jeito dos dois de viver. Não o jeito do marido, nem o jeito da esposa, mas o jeito de ambos. Aquilo que agrada a ambos. É você achar o equilíbrio, é você achar o senso comum. Mas e o maior aprendizado? Porque você falou de várias coisas. É a felicidade de você estar com quem você ama, você ter a oportunidade de construir família, de você ter seus filhos, você poder, contribuir, estar junto daquelas pessoas que você ama, né. E o maior aprendizado é esse, é que você pode ser alguém melhor estando casado. Isso é perfeito, aliás, o casamento existe para isso, né, é para edificação um do outro. E em que pese o fato da palavra de Deus falar: "Largue Teu pai e tua teu pai e mãe. tua mãe, vá construir, larga a sua parentela", a gente vê ainda muitos casamentos com esses problemas, né, as pessoas casa com o cônjuge, mas junto vem o sogro, a sogra, o papagaio, o periquito, o cachorro. Então, o grande barato do casamento é essa oportunidade de você formar a sua família, você ter a pessoa com quem você ama do seu lado e daí nascerem os filhos, e daqui a Ou seja, pouquinho os netos, né, amor? acompanhar no nosso caso, daqui a pouco os netos, acompanhar esse amadurecer juntos, seria isso então? Mas é muito legal, né, você vê as rugas aparecendo, você vê a barriguinha começando a Ah, crescer. isso aí você acha o mais legal? Não, eu acho assim, é a cumplicidade, né. Ah, O cumplicidade. casamento é assim, você olha para o outro, você já sabe o que que aquela pessoa está pensando. Se ela gostou, se ela não gostou, se você vai tomar uma bronca, se não vai, né. Se aquilo deu ruim ou não. Isso é que eu acho legal. É outra pessoa te conhecer por inteiro. Eu, por exemplo, vou contar uma coisa para vocês aqui. O dia que eu falar uma mentira, eu vou chegar em casa, minha mulher vai saber, é ou não é? Verdade. Isso é cumplicidade, né, isso é você saber que a pessoa te conhece, não tem como você mentir, né. Então, graças a Deus, isso raríssimas vezes aconteceu. É, quando aconteceu, foi coisa boba, mas flagrada na hora, né. Mas eu queria te devolver a pergunta, e Hã. você? Por que que você achou que eu seria uma pessoa que poderia ser o seu marido? A primeira coisa que eu vou contar, e que eu acho que já contei pra você, mas talvez você não lembre. O primeiro ponto foi, a gente parou no posto, só que bem iludida, a gente parou no posto e você abriu o capô do carro para arrumar o carro, colocar água no carro, alguma coisa assim. Na ocasião, eu falei assim: "Gente, esse é um homem que sabe resolver as coisas, é um homem que resolve, é um homem de atitude, vai lá, resolve". E que no fundo, o que toda mulher espera, e os homens que estiverem assistindo, toda mulher espera num relacionamento, é proteção, é segurança. Então, naquele ato ali de abrir o capô do carro para colocar água no carro, eu senti uma segurança, falei: "Gente, ele sabe o que está fazendo", só que corta pra cena que depois eu fui descobrir que na verdade o carro tinha o carburador Era um furado, Santana velho, velho, que vivia com o carburador furado, e eu tinha que parar de posto em posto para colocar pra água, colocar senão água. ia fundir o motor, Porque a né. gente estava no começo do namoro, porque se tivesse mais tempo, quer dizer, aconteceu depois, trocou de carro, porque eu ia falar: "Troca esse carburador". Mas naquela ocasião, você vê, o carburador do carro velho foi importante, porque
aquele gesto fez eu achar assim: "Esse é um homem que sabe resolver as coisas, é um homem que vai me proteger, vai saber, vai ter atitude", então eu senti confiança. E eu vejo aí aproveitando então esse foi o ponto, né, mas depois vieram outros valores, tá. Mas assim, esse acho que esse foi o que no meu coração eu senti assim: "Esse é para casar". E aí ele fica todo Foi feliz. meu intuito de mecânico. É. Mas aí fica uma dica para os homens e também para as mulheres, eh, essa questão de ter atitude, né, a gente tem conversado muito isso. Como hoje tem faltado, principalmente dos homens, atitude. A gente conversando, assim, com os filhos, minha nora, a gente falou assim, também talvez tenha um pouco do medo que os homens estão aí por causa dessa onda feminista, de se posicionar e talvez ser visto como, assediador, talvez estar assediando. Eu acho que ficou uma linha muito difícil para os homens entenderem o que que eles têm que fazer e o que eles não têm. Então eu vou falar como mulher e você pode, conferir mais como homem, né, amor. Mas acredito, assim, que ter atitude, mostrar, assim, para aquela moça que você está namorando, que você tem segurança, que você sabe resolver as coisas, que você vai passar essa segurança. Pode ser numa coisa simples, colocando água no carro, mas pode ser quando ela tiver com problemas, fala assim: "Eu tô indo aí, eu vou te ajudar, nós vamos resolver isso". Sabe, mostrar ser uma pessoa de atitude, que eu acho que tá faltando muito nos homens, pelo menos é o que eu escuto das minhas amigas solteiras, que os homens são meio sem atitude. Então, fica essa dica. Eu também tenho escutado isso muito, inclusive dentro das igrejas, né, que a gente está vivendo uma geração, no bom português, de homem frouxo. Os homens estão tudo com medo, tudo, com receio, né, e na minha época não tinha disso não, e eu acho que a gente precisa e que o que você falou é muito certo. As pessoas, as mulheres querem hoje em dia ver segurança no homem. Porque, quando você dá o mínimo de segurança, ela está citando esse exemplo bobo aí do Santana Velho, que eu realmente eu parava de posto em posto, também já tive uma Brasília que o paralama caía Mas a essa cada eu não 100 estava metros, na história ainda. essa ela não está, você viu que evoluiu, eu saí da Brasília e fui para o Santana, né. São essas coisas que você sem é óbvio que é um exemplo bobinho, né, de uma coisa que passou despercebido, mas ali ela viu assim, se ele resolve o carro, ele vai resolver as A vida. coisas da nossa vida a 2, né. Uhum. E o que que acontece hoje? As mulheres não estão sentindo segurança no homem, porque o homem está acomodado. Ele acha que: "Não, eu não vou fazer uma coisa diferente, porque eu estou bem onde estou", cai numa zona de conforto e, na verdade, a gente, como pastores das nossas casas, né, que Deus nos deu essa missão, a gente tem a obrigação de proteger as nossas ovelhas, né. Os seus filhos e a sua esposa esperam que você seja um exemplo, né. E é o que eu sempre falo, Santo Agostinho falava: "Evangelize sempre, às vezes use palavras". Então, seus filhos e aqueles que te cercam vão aprender muito mais com o que você faz do que com aquilo que você fala. Porque o que mais tem hoje, inclusive dentro da igreja, é crente que vai lá dentro da igreja, fala ou faz alguma coisa, a hora que sai do portão para fora já é uma pessoa completamente diferente. Volta a ser tudo do jeito que era. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Mas desses quase 30 anos juntos, o que que você acha que eu melhorei? Nossa. Bom, podemos falar de vários aspectos. Da minha camisa de preto. Minha Da camisa azul, estética que eu tinha uma camisa não, não só horrorosa. azul, você tinha uma Não, a coleção. mais horrorosa era Era azul, azulzinha. mas é porque era uma coleção que você tinha, Era uma azulzinha, gente, que era um charme. Ela tinha cheia de raquete de tênis, assim. não, Cheia tinha de... uns tênis voadores com Um dia eu asas. cheguei em casa, cadê minha camisa? Ela tinha jogado fora. Não, não joguei fora. Não? Vou fazer minha Escondeu. defesa, não, eu doei. Ah, sim. Jamais jogaria fora, doei para uma pessoa que ainda ia estar no crescimento estético do look dela. Mas assim, tirando a coisa da estética, acho que de tudo, você passou a ser uma pessoa mais equilibrada ao longo dos anos, né, que você tinha um estopim bem curtinho, seu estopim hoje é bem Eu era mais nervoso? super nervoso, né, estourava fácil. Só que hoje você tem o fruto do espírito, né, então também você tem a Tinha mansidão. mansidão, é. Mansidão. Tem hora que eu até estranho, assim, eu vou: "Cadê aquele homem bravo?". Tem situações que eu falei: "Ele vai estourar, agora ele vai explodir", e você mantém a linha, assim. Então isso foi uma coisa que mudou muito, que eu vi seu amadurecimento, assim, que você mudou muito, e como marido isso impacta também, né. Eh,
E a leveza também, porque você era muito duro, assim, até pela sua trajetória de vida, né, de perder os pais, muito novo, já estava sozinho, né, várias situações difíceis que você enfrentou, e você tinha uma dureza, assim, e você hoje não, você tem uma leveza, eu acho que se você falou isso no começo, né, que eu viu isso em mim, talvez isso é uma coisa que a gente foi se moldando juntos, que Companhia, né? a companhia. Um influencia o outro. E a alimentação também, né, porque diga-se de passagem que quando eu conheci não comia verdura, Comia nada, era não só comia torresmo, pé de porco. não, isso não. Mas assim, não tinha uma alimentação equilibrada. Graças a Deus, né, inculquei nele as frutas, as verduras, os legumes e iogurte. Eu lembro que você não comia iogurte, eu falava: "Como você não toma iogurte? Verdade. É tão saudável". Acho que foi isso. Então, assim, foi uma mudança estética, uma mudança dentro do coração e uma mudança até alimentar. Mas a nossa maior mudança foi o verdadeiro encontro com Cristo, né? Ah, com certeza. Foi a mudança, porque a gente, anda com Deus desde sempre, mas acho que assim, não, a gente conhece a Deus desde sempre, a gente passou a andar com Deus depois. É. E no momento dos nossos maiores perrengues, Ele estava foi lá. quando mas a gente se distanciou dele. Mas daí a gente voltou, né. Sim. Agora vamos falar um pouquinho de casamento, pra gente entrar, assim, a gente falou um pouquinho do nosso casamento para ilustrar, mas acho que é legal a gente falar um pouco sobre como manter um casamento, né, que a gente vai já tá com quase 30 anos juntos, e Fizemos boda de prata. Gente, quando os meus pais fizeram boda de eles prata, eram que idosos. são 25 anos, eu tenho a foto lá em casa, eles eram idosos, eu era pequenininho. É, Naquela época, bodas de prata, né? já era uma coisa Quem chegava a bodas de prata, até tinha uma questão de longevidade, era muito mais por uma coisa de idade, né? nossa, eu A já fiz pessoa bodas. sobreviveu a bodas de prata. Hoje a pessoa é sobrevivente do casamento quando chega nas bodas de prata, né? Olha, é uma raridade. A gente estava até comentando isso dos filhos, né, que os nossos filhos têm poucos amigos que os pais são casados, né, a maioria é filhos de pais separados. Então a gente já está vendo essas diferenças. Agora eu queria saber o seguinte, a gente sabe que para manter um casamento longevo, você tem que ter intencionalidade, você tem que agir com intenção. Que você acha que é essencial? Quais são as atitudes que você acha aí para quem está casado ou quem está planejando se casar, né, para manter um casamento longevo? Qual atitude intencional você tem que ter como homem? Cuidado, cuidado. Eu acho que todo homem devia tratar a esposa como namorada, todos os dias. Evidentemente que a gente comete alguns deslizes. Eu, particularmente, eu Hum, sou péssimo com datas, né? Eu não sei direito das datas, sou muito ruim com nomes também. A minha mulher é meu HD externo, né? Ela é que me informa. Hoje é aniversário de Beltrano, hoje é aniversário de Ciclano. Mas a gente deve sempre, nunca deve encarar o casamento como algo em que a gente entregou os pontos, né? Que a gente que não pode se recomeçar, que não pode melhorar, que não pode renovar. O casamento, primeiro, é uma bênção, é um presente de Deus. E como todo presente, não se mostra crível que a gente pegue um presente e jogue na lata de lixo, né? Então não é, é muita falta de, digamos, de bom senso de você pegar um presente que Deus te deu e menosprezar, né? Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, notícias de violência doméstica. Primeiro, porque eu acho que ninguém tem o direito de agredir ninguém. E a agressão não é só física, ela é também psicológica. É quando verbal. verbal, é quando o marido ou a esposa, um tenta diminuir o outro com palavras, com ofensas, né? Segundo, eu acho que um outro segredo para o casamento é a gente controlar a nossa língua, né? Porque hoje em dia a nossa fala tem um poder de fogo muito maior do que um revólver, né? E a palavra falada já era. Duas coisas que não voltam mais, a palavra falada e a flecha lançada, já diz o ditado. Então, no momento da tensão nervosa, no momento da discussão, no momento da turbulência, e certamente esse momento virá, porque todo casamento passa por períodos de instabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente a gente que é homem, né? Para não diminuir as nossas esposas, para não maltratá-las com palavras que vão denegri-las, né? As mulheres habitualmente são vaidosas,
elas querem ser tratadas com carinho, com aconchego. E quando a gente não age dessa maneira, a gente abre a porta para o inimigo vir e dar na nossa testa, né? Porque as pessoas têm ideia do diabo como se fosse aparecer aquele ser vermelho com um tridente na mão e uma capa cuspindo fogo. O mal, ele entra na fresta da sua porta. É naquela o pecado, ele vem nas mínimas coisas. E se você não corta aquilo logo no começo, aquilo cresce e chega a um ponto que você não consegue mais dominar, né? E infelizmente muitos casais se perdem porque não pensam, não pedem ajuda, inclusive, né? Quantos casais a gente já ajudou, graças a Deus, né? De pessoas que bateram na nossa porta É, com... mas nem todas fazem isso, né, a Nem todas maioria fazem, já sim. chega Mas é com o porque caldo entornado. o coração é uma porta que se só abre por Então, dentro. mas aí vamos pontuar, você falou, das atitudes intencionais, então, tratar como namorada, Uhum. não agir com violência, nem física, nem verbal, Cuidar da língua, cuidar da freio na língua, língua. ou seja, nos momentos, assim, às vezes de uma discussão, cuidar, medir as palavras. A gente tem um combinado que é legal, que eu acho que pode ser útil para as pessoas, de não colocar a família na discussão. Porque é muito comum você estar numa discussão, aí acontece assim: "Ah, isso aí, você está fazendo igual seu pai, né, igual sua mãe". E envolve uma família. "Ah, você está falando de tal coisa? Fulano é que faz, né", e traz um parente que não tinha nada a ver com a história. Então, lá atrás a gente fez um combinado, né, de não trazer a família pra discussão. Exato. Se a gente está discutindo um tema, e muita gente acha que a gente nem discute, né, amor, nós discutimos O até nosso casamento é como outro qualquer, a gente né. discute muito assunto. A gente vive numa, graças a Deus, numa estabilidade emocional, porque a gente teme a Deus, né. É. A Mas a gente gente diverge muitas Mas a gente vezes. diverge em muitas coisas, então só que a divergência é você entender o lado do outro, né. É. E algumas vezes abrir mão. Tem coisas, por exemplo, que você não consegue mudar. Se você que é marido, noivo ou namorado está me ouvindo, você vai me entender. Agora há pouco a gente escutava até uma piadinha lá do cara falando que o sindicato dos homens casados baixou uma lei que vai ser proibido para a mulher dar palpite onde é que o marido tem que estacionar. Estacionar. Se você anda com sua esposa, com sua noiva ou com sua namorada do lado, você sabe que toda vez que vocês saem juntos é uma emoção. O ônibus está vindo lá na frente, já fala: "Olha o ônibus". Eu falo: "Mas eu estou vendo". Então, Então, e é o que é aí você vai querer brigar contra isso, não tem jeito, isso é da mulher, entendeu? tanto que virou Tanto piada, que virou piada, porque todas fazem isso. E toda todos vez que a fazendo a gente mesma está com coisa. outros casais, às vezes no carro, a gente vê que é a mesma história. Quantas vezes eu já falei: "Amor, você me assusta mais do que a cena real ali", porque... E a gente viu que isso acontece em todos os casais, toda a mulher dá palpite quando o marido está dirigindo. E aí, se você quer mudar isso, é malhar em ferro frio, não vai dar certo, né. O que que você tem que fazer? Se Acostumar. divertir, a gente dá Divertir, a gente risada. dá risada, né. Eu falo assim: "Amor, eu ainda não estou cego, estou enxergando o cara lá". "Ah, eu achei que você não você o ônibus daquele tamanho, eu achei que você não tinha visto". Aí eu começo a rir, porque não... Então, vamos recapitular. Eu vou pontuar aqui, você falou quais são as atitudes intencionais que alguém tem que ter. Tratar como namorada, não agir com Frear a violência, língua, frear a língua. Mais alguma? perdoar sempre, 70 vezes 7. Perdoar, né. É isso, o perdão E é outra fundamental. coisa, falar das qualidades, né. Como tem ficado, como as pessoas estão tendo dificuldade para falar: "Nossa, como você está linda hoje. Como ficou bacana esse trabalho que você fez. Que legal isso aqui", né. As pessoas têm dificuldade disso hoje em dia. E como isso é importante para a mulher, né. Como a mulher se Como esse sente, almoço tá delicioso. como esse almoço está delicioso. Porque se não fala, eu falo, né, amor, eu falo: "Nossa, amor, tá uma delícia, não tá?" Tá uma delícia, não tá? Então, "Tá, assim, tem que mas isso é falar". importante, né, palavras de encorajamento, né. Aliás, eu queria te perguntar isso, Hum, como é que a mulher tem que encorajar o homem? sim. Porque também tem muita mulher que joga o homem para baixo, Uhum, não apoia em nada, não estimula em nada, né. Então nós temos um exemplo, por exemplo, que a gente tinha uma vida super estabilizada em Uberlândia, de uhum. uma hora para outra, Deus mandou a gente para Belo Horizonte, Foi um revés, é. eu não queria que a Jana viesse, ela falou: "Eu vou". Porque o meu lugar é aí do seu lado, te dando força, te dando coragem, né. Qual é o papel do encorajamento? Qual a importância do encorajamento no relacionamento? Fala para nós. Tem um ditado que todo mundo fala, né, que por trás de um grande homem tem até essa polêmica, por falar não é por trás, é ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, mas é uma verdade, por isso que é um ditado, porque todo ditado popular ele tem uma verdade.
Porque de fato, um grande homem, ele tem uma mulher que o encoraja. Então eu vejo isso, porque muitas mulheres casam sem olhar direito e aí depois não dá para ficar arrependida, né, casou mal. Mas ainda há chance, porque um homem encorajado, ele pode ir muito além. Não é um homem cobrado, porque eu também já vi muito casamento fracassar, e você também já viu, por homens que são muito cobrados. Não tenho dinheiro, a gente tá sem dinheiro, eu quero comprar as coisas, eu quero fazer isso, e isso acaba encorajando o marido até a ir para questões ilícitas, porque ele se sente pressionado a conseguir um dinheiro rápido. E depois pagar pelas Pagar consequências. pelas consequências, não é isso. É diferente você encorajar de cobrar. Encorajar é você realmente vislumbrar possibilidades que seu marido se encaixa nela e falar: "Meu bem, você olha, você pode fazer isso, você é bom nisso, o que talvez eu sempre fiz com você, né, sempre te apoiei em tudo que você fez". Eh, Grandes reportagens que você ia ficar muito tempo fora, eu Ah, isso é verdade. nunca tornei isso pesado pra você, você foi em paz, você não foi Isso é sentindo: verdade. "Ai, minha mulher, coitada", não. Eu 21 dias na vinte Índia, e um dias na Índia 21 dias na Guiana Francesa, 40 dias nas Olimpíadas, misericórdia. e eu 30 falava dias nos Jogos Pan-Americanos. e isso e a gente nesses várias fases com filhos, ora crianças, ora adolescentes, e o que eu fazia? "Fica bem amor, vai dar tudo certo". Então sempre tentando, né, enchendo a mala de cartão, de bilhete, Essa é uma coisa legal. de deixar Eu assim. abri a minha mala no hotel, estava cheio de bilhetinho dela e dos meninos. E isso foi uma coisa inclusive que um dia salvou sua mala voltando do México. Verdade. Porque eu sempre tive esse hábito de encher de bilhetinho a É, mala, e não só a mala, depois a casa quando ele voltava, né, fazia aquela decoração com as crianças quando eram pequenininhas, né, hoje tudo homem adulto. Mas vamos fazer cartaz para o papai, que o papai vai chegar. Então, eu criava com eles desde pequeno uma coisa gostosa, assim, nós estamos aqui e o pai precisa de oração, o papai precisa que a gente fique orando por ele, ajudando ele. E tudo que tinha de problema para resolver, de escola, eu falo assim: "Graças a Deus que todos os BOs de colégio, coisa que teve, você nunca estava em casa". nossa, teve uma vez. Eu falava assim: "Que bom que ele não estava em casa", porque naquela época você ainda estava em transformação, você ainda não tinha tanta mansidão, e eu falava: "Se fosse ele que tivesse nessa reunião, ele tinha brigado com todo mundo, ainda bem que Teve sou uma eu vez que que eu tô criando". estava, acho que eu estava na Bulgária, né, que nós tivemos um problema com os nossos funcionários, que assim, Nossa! aquilo foi terrível. E eu de longe não podia fazer nada, né. Não, a gente te poupou, né, inclusive. O funcionário foi acusado de estar traindo a esposa, e aí a mulher queria cópia das câmeras, das imagens. É, e um Sei, mas que caos, e ele na loucura. Bulgária eu peguei e falei assim, "Não te comuniquei", e falei para o meu filho: "Eu vou lá na casa deles". Aí o João era adolescente, falou: "Não, não vai, porque se pode ser perigoso, pode ter tiro", porque estava tendo um negócio feio, assim, era uma briga de casal feia, envolvendo família, um caos. E assim, eu poupava você, que isso que as mulheres têm que entender, se Deus nos chamou para ser aqui edifica o lar. Edificar é na hora que o marido está ausente, você dá conta do recado, segurar a atmosfera da casa. Então eu fazia isso com os meninos desde pequenininho, em vez deles ficarem tristes que o pai não estava, na verdade eu gerava neles uma expectativa do que o pai ia voltar, então vamos desenhando cartaz, então tinha um mês para desenhar cartaz, para fazer tudo, e não trazer peso para você não ficar preocupado, como é que vai ser ela sozinha, ela vai dar conta de tudo. Então eu realmente eu entendi que esse é o papel da auxiliadora, que a Bíblia diz auxiliadora idônea, uma pessoa honesta e que vai ajudar corretamente. Então, acho que foi isso, assim, no sentido de parceria, né, acho que era o que você estava me perguntando. Foi isso que você me perguntou? Foi. Como é a importância do Do encorajamento. encorajamento, é. Então, dessa Porque a parceria, palavra de Deus fala, né, a mulher sábia edifica a sua e casa. a tola a destrói, A né. destrói. Então, para edificar, é isso, é na hora que o seu esposo e aí vem o incentivo, pegando não nossa história que, graças a Deus eu nunca tive essa dificuldade, mas em muitos casamentos o marido às vezes está desempregado, e aí a mulher começa a trabalhar muito para repor aquela renda da família, se ausenta de casa, começa a ver o marido como um fracassado, perde, admiração por ele, e quando perde a admiração, gente, é ladeira abaixo.
porque afeta até a vida sexual do casal, se a mulher perder a admiração, ela não tem mais desejo naquele homem. Então tem que ter admiração. Que eu recomendo no caso desse? Que a mulher encoraje seu marido a correr atrás, ajude ele a ver oportunidades, sabe. A gente comentava esses dias que muitas pessoas que a gente conhece, às vezes, perdem o emprego, e o que que a pessoa faz? "Ah, eu vou tirar uns dias para viajar, para espairecer". E a gente estava Pega o rindo, dinheiro da pega rescisão e já vai e viajar. vai viajar. Gente, que falta de sabedoria. Nessa hora é a hora que você segura e vai correr atrás de oportunidades, tem tanto jeito, né, a gente isso que eu tô falando da segurança, que desde o início você passou com o carburador furado, mas é que você falava assim: "Meu bem, se um dia eu tiver sem emprego, eu vou vender salada de fruta, É isso aí. eu vou fazer alguma coisa". E é verdade, porque, assim, não precisou vender salada de fruta, mas se precisasse, eu sei que você faria, quer dizer, não é uma coisa de você encorajar a pessoa, assim: "Vai, você consegue". Então, pegando a nossa história de novo como exemplo, quando você começou a advogar, quando você foi pra Record, né, porque quando ele estava na Globo, ele não podia advogar, que era uma regra da emissora. Mas quando ele foi pra Record, aí a regra foi combinado que você poderia advogar. E no começo, você advogava, assim, muito indicação, alguém que falou, um conhecido, não tinha um escritório. Eu lembro de reunião que você fez no shopping, né, tipo, fala cliente na praça da alimentação. E aí eu falei assim: "Tem que montar um escritório, meu bem, se a gente quer crescer, tem que ter escritório". E você com muito receio de custo, né, vai aumentar custo, custo de escritório. Então, assim, ser uma incentivadora é nessa hora, de falar assim aí foi o ato de fé que a gente teve, né, eu falei: "Meu bem, achamos o escritório, achamos o prédio, achamos tudo, agora num ato de fé, se não entrar um cliente, a gente dá conta de pagar, que é diferente do que algumas pessoas chamam de ato de fé, que é ato de responsabilidade, né. Vai para um prédio enorme que a pessoa não dá conta de pagar, não. A gente foi para uma sala que a gente daria conta de pagar, só que ia apertar a gente se não tivesse cliente, mas dava. E E aí qual que você você acha foi. que foi o hábito que a gente preservou para manter nosso casamento assim? Mas assim, só para concluir a história do incentivo, nesse caso do incentivo, esse é o papel do incentivador, de falar: vai dar certo". E Pensar positivo. E agir também, porque não é só pensar. Então, no começo, lembra quando você montou o escritório? Eu era a secretária, eu fazia a limpeza do escritório. No sábado, eu ia lá limpar o escritório. Então, era tudo do escritório, né. Eu lembro que, eu punha o Siga-me, porque eu não podia ficar lá o dia todo, e às vezes eu estava na rua, levando o menino para médico, E dentista, o e telefone o tocando. celular tocava do escritório, eu atendia, né. E às vezes estava no trânsito, meu Deus. Isso é incentivar, falar assim: "Você vai investir nesse sonho e eu vou te apoiar, e eu vou estar com você". Então, como a gente fez lá no começo, né, mais de 10 anos atrás, e hoje a gente tem um escritório estruturado, com funcionário e glória a Deus, tudo bem. Então, isso é ser incentivadora. Qual que foi a próxima pergunta que eu me perdi? Saiu do script. Qual é o motivo, o hábito que você acha que a gente preserva até hoje e que as outras pessoas podem, às vezes, querer saber? Eu acho que um hábito que a gente acho que tem 2 hábitos muito saudáveis que recomendo que os casais, desde o namorado, já façam. A gente tem nossos rituais, então nós temos o que você falou de manter o namoro, né, foi a primeira dica que você deu, continuar a ver sua esposa como namorada. A gente mantém hábitos de namoro, então a gente toda sexta-feira tem a nossa pizza da sexta, que a gente come, assiste um filminho, então a gente tenta manter sempre esse roteiro. Às vezes, né, por alguma programação externa a gente não mantém, mas assim, 90% das sextas nós estamos na mesma programação. E ter tempo, assim, fazer atividade física juntos, que isso é outra coisa, aliás, né, que a gente fala de mudança, você não fazia atividade física. Verdade. Não, eu gostava de jogar Só de jogar bola. bola, mas você É. não fazia musculação, Não. nada disso. Então eu também, inculquei isso, mas a gente faz junto ou vai junto, né, quase todas as vezes, só alguns horários que não. Então, isso de estar treinando junto, traz Momentos juntos, né? juntos, então se eu fosse resumir isso, mas e você? O que que você acha que é um hábito que a gente tem, que é muito saudável, que as Gostar da pessoas presença um do outro. curtir um ao outro, é verdade. Não, você ter o Eu outro conto as mesmas piadas tem 30 anos. e eu ainda dou risada, ainda falo: "Ai meu Deus, eu sei a piada de cor".
Então, mas isso Tem é hora que você bom, vai né? contar a história, tem um grupo diferente, eu fico assim: "E lá vamos nós, pra mesma Para história, ouvir a mesma a mesma história. história por mais uma vez". É, Mas isso gostar da é companhia do outro gostar é da bom. companhia do outro. Acho que você ter no outro o seu melhor amigo, que é o que a gente tem, uma coisa acontece, a primeira pessoa que a gente quer contar é um para o outro, né. Por isso que é importante o casamento ser um livro aberto, né? Você não ter segredo, você não ter receio de se abrir para a pessoa que é seu amigo, porque o amigo é um confidente, não é verdade? Para o amigo você conta, ou pelo menos deveria contar tudo, né? Então, quem sabe quanto que a gente ganha, quanto que a gente tem que pagar por mês, quanto que tem na conta, que eu e minha mulher, ela é minha cúmplice, né? Eu não faço nada sem falar com ela. Se você achar que vamos fazer isso aqui, vamos. Mas se der errado, você não vai falar que depois que a culpa é minha. Isso é cumplicidade, né? Entende? Eu atendo alguns casais no escritório que eu falo assim, gente, como é que é possível? A mulher não sabe a senha do celular do marido, Não consegue desbloquear o não celular. tem acesso à conta bancária. Isso não é casamento, então, na minha opinião, né? Porque casamento é você unir as escovas de dente, não só as escovas de dente, né? É você unir o travesseiro, os sonhos, os problemas, As contas, as contas, as dificuldades. Não é as assim, rendas, a renda. a renda. Muito comum, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não, isso é dos dois. Senão não é um casamento, não é verdade? Senão é uma vida a dois, cada um viver de forma individual, dividindo o mesmo teto, mas com rotina social independente. Não pode, na minha opinião, Não. né? A gente tem amigos, você tem Eu tenho amigos. amigo aí que soa frio quando a mulher fala, me dá seu celular aqui, deixa eu ver o que que tem aí. O cara já treme, tem alguma coisa errada, Claro. né? E a melhor coisa do mundo é você está aqui, meu bem, pega aqui, ó. Minha senha é essa, olha aí o que você quiser. Não é bom isso? Divide, a gente acessa a conta um do outro. Eu fico até, algumas vezes, por exemplo, ela botou a agenda dela no meu celular. Toda hora apita coisa dela aqui. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, é trem de musculação, drenagem, massagem. Eu não, vai pegar até mal para mim, eu estou atendendo o cliente, vai aparecer lá, drenagem. Não, Não, mas aí você explica, meu bem, vai ficar estranho. Ele precisou usar como é que fala? O Google Drive, o dele estava cheio. Aí eu falei: "Então, vamos logar na minha conta, que aí você usa o meu Google Drive". Assim, isso é casamento, compartilhar o Google Drive. Só que na hora que eu loguei, a minha agenda foi para o celular e não dele. E deslogou a nunca gen não, a mais. gente tentou, mas não desloga, parece que Deus quer que você fique com a minha agenda. Tá vendo? Tem que pedir ajuda para os nossos Para os filhos. filhos, mas já tentaram, também não conseguiram. É. Agora, você falou um negócio interessante aí do que a gente vê de erros, né, porque é importante dizer que como a gente tem escritório de advocacia, infelizmente, já fizemos lá alguns divórcios, nem é o foco do escritório, que é mais empresarial, mas para conhecidos, né, já fizemos alguns divórcios, infelizmente. Mas, em contrapartida, já conseguimos desfazer alguns divórcios, né. Eu acho que foi na mesma proporção, talvez. O que que você vê de que tem levado as pessoas ao divórcio? Ah, Pela nossa experiência de é, escritório. eu acho que é a falta de comprometimento com profundidade que o casamento exige, né? As pessoas não estão. Quando você vai ali, gente, na frente do pastor, não sei qual que é a sua Do religião, na padre, frente né. do padre, na frente do bispo, e que você está fazendo um juramento diante de Deus, aquilo ali não é brincadeira, né? E a palavra de Deus fala que aquilo que Deus une, o homem não separa. E as pessoas não têm muita, elas fazem aquilo ali como vão repetindo igual um papagaio, como se fosse só um rito. É um rito social, mas é prioritariamente um compromisso selado com o céu, Uma aliança, né. uma aliança. E as pessoas precisam levar isso a sério, né? E o que eu vejo hoje é as pessoas se separando por coisas mínimas, pequeniníssimas, que algumas vezes são muito reversíveis. Tanto é que nós temos os exemplos no escritório. Uma vez chegou um cara lá para se divorciar, ele falando, 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 falando. E eu olhei para ele e falei, rapaz, parece que você gosta muito da sua esposa ainda. Esse homem começou a chorar, igual um menino na minha frente. Você lembra disso? Né? E a gente se propôs a conversar com eles e o casamento foi refeito, porque havia uma predisposição. E eles estavam cometendo pequenos descuidos um com o outro
E eles fizeram aquilo que deveria ser o dia a dia, o básico, né. Diante da dificuldade, a gente tem que procurar ajuda, não do advogado, né, porque É, quando você procura um advogado, já o caldo em tá tese entrando. já é para ir para o divórcio, mas procura os seus irmãos de igreja, procura as pessoas em Uma quem pessoa você sábia, confia, uma né. pessoa sábia para você conversar, procura alguém para te dar uma orientação espiritual, né. A gente tem que pensar que a gente veio do mundo sem nada e vai voltar sem nada, e vai sair do mundo sem nada. Nós não vamos levar nada daqui. Então essa coisa de orgulho, essa coisa de que eu tenho razão, essa coisa de que você está errado, para com isso. Para, isso não vai não le isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que ser feliz, né. A gente tem que procurar ser feliz todos os dias, porque nenhum de nós aqui garante se a gente vai amanhecer, nenhum de Mas nós aqui sabe qual é o dia de amanhã. mas amor, das coisas que você está falando aí, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente já detectou, inclusive até para nós, que um grande problema é a comunicação. As pessoas se comunicam de Ruído. formas ruído na comunicação. Então, as mulheres têm um defeito grave, hoje convivendo só com homem na minha casa, eu consigo perceber, que as mulheres não falam o que elas querem, porque elas como a Não, mulher é elas falam pelo vocabulário delas. "Tá nã tudo bem, amor?" "Tudo bem." "Posso saber que você fez alguma bobagem?" não é, é que a mulher ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, você vê, uma amiga já sabe o que a outra está querendo, precisando, porque a mulher é muito sensível. Então ela deduz que o homem também vai ter essa sensibilidade. Então, assim, é óbvio, para a cabeça da mulher é óbvio que, ele vai fazer alguma coisa no meu aniversário, é óbvio que ele vai planejar alguma coisa, é óbvio que ele vai me chamar para jantar, é óbvio, ele vai fazer. Então ela fica querendo, que é uma frase que eu vejo que é assim: "Eu quero que você queira, eu quero que você queira isso". E prioritariamente que você adivinhe que eu estou Então, eu pensando quero que isso. você queira, eu não quero dizer que eu quero que você saiba que eu quero. Isso é muito difícil para a cabeça de um homem, isso eu aprendi convivendo com 3 homens dentro de casa. Então o que que eu entendo que é uma falha na comunicação? Da parte feminina, tá. As mulheres não falam o que querem. Eu aprendi isso logo, rápido, e isso evitou muitos problemas. "Amor, eu queria sair para jantar". Vamos sair para jantar no restaurante X no dia do nosso aniversário de casamento?" Tipo, eu já digo exatamente o que eu quero. "Amor, eu vou te mandar o link do que eu quero ganhar de aniversário", e eu já mando o link. E isso facilitou nossa vida. Facilitou para não ter presente Desde esse errado. de desse dia em diante, eu nunca mais errei o presente dela. Foi Eu falo: tudo "Amor, benção. como você adivinhou, meu bem?" Mas isso da parte da mulher, eu acho que então falta às mulheres essa assertividade de falar assim: "Eu quero isso", Verbalizar, né. verbalizar: "Eu quero No está isso". chegando o meu aniversário, eu gostaria de de jantar, É, né. objetiva, homem é muito objetivo. Então, seja aí a mulher acha que isso tira o romantismo. Mas assim, gente, é Não, tem esperar coisas também que assim, tem coisas também que o homem não percebe, não é porque a pessoa que te acompanha não gosta de você, é da índole masculina. Por exemplo, a mulher vai ao salão, né. é, Se ela chega em casa e não é notada, se o homem não percebe que o cabelo dela foi pintado, que a unha foi feita, nossa, isso para a mulher é uma ofensa, é ou não é? o Mas que que na a mulher maioria quer? A mulher quer que o marido fale: "Que unha mas maravilhosa, na que isso". maioria das vezes a gente não consegue Nem ver, vê, nem vê. né. Então eu vejo que você anuncia, né, você fala: Então, é "Eu isso. tô eu tô indo", e quando ela não anuncia que está indo, quando ela chega ela fala: "Amor, o que que você achou do meu Não, cabelo?" e eu falo tudo: "Olha a cor do meu esmalte, gostou? Olha É. meu cabelo". Eu falo, mas por isso, porque eu já entendi que o homem não percebe. Então, se eu não quero me E isso te frustrar deixou mais diminuída? não, eu entendi assim, Você isso se sentiu ofendida? não, isso poupou um monte De discussão, pois é. de minhoca na cabeça. É chegar objetivamente e falar: "Eh, eu tô com uma olha, você viu gostou desse vestido novo que eu tô usando?" Não, a mulher fala, ela põe o vestido novo, o marido não nota, ela fica chateada, ele não repara em mim. Mas eu falo: "Mulheres, você esquece que ele não repara o vestido, não repara o cabelo, mas ele também não repara se você engordou um quilinho, ele não repara se tá com celulite, ele não repara. Então é bom, não é ruim, é bom ele não reparar". E aí, quando você quer que ele repare, você fala. Da parte dos homens, o que que você acha que os homens falham na comunicação com suas esposas? Ah, na maioria das vezes os homens escondem muita coisa, né, que não precisava esconder, né.
escondem quanto ganham, Ah, isso é verdade. Muito, a né, gente conhece muitos homens muitos que homens. mentem quanto ganham. Ou então não falam, ou Ou não falam ou omitem. mentem, ou dizem que ganham menos do que ganham. É, exatamente. E assim, eu já tive até problema no escritório lá, gente que ganhava, 20 anos atrás, o cara ganhava 30.000 naquela época e queria pagar 500 de pensão para a filha. Aí eu falei, isso eu não faço. Que o que pauta, é o que eu falei aqui no começo, né? Deus é a base de tudo, né? O cara que ganhava na época 30.000 queria pagar R$ 500 de pensão, Miserável. aí ele falou para mim assim, eu vou trocar de advogado porque você é muito bonzinho. Aí eu falei, pode trocar, não sou bonzinho não, eu sou servo de Deus. Eu sou Aquilo justo. que é injusto eu não faço, porque se não agrada a mim, não vai agradar a Deus, não é verdade? É verdade. Porque ser cristão é ser o quê? Semelhante a Cristo, não é? Uhum. No seu lugar, o que Cristo faria? Você acha que Jesus ia consentir que o cara pagasse R$ 500 de pensão com um salário de 30.000 na época? Imagina bem. Tá doido. Então, assim, então eu acho que o homem ele precisa ser mais verdadeiro nas coisas, na essência, né? Ser honesto com aquilo que ele sente. Ó, eu não estou gostando disso, eu acho que você pode melhorar naquilo. E também não é só pedir, né? Porque a gente tem mania de acusar assim, esquece que o dedão está voltado para a gente, né? O homem também tem que se fechar para balanço e falar: aonde eu estou errando nisso aqui? O que que eu posso melhorar? Porque tem muito homem que só acha que o erro está nela, não nele, né? E isso é muito feio, porque revela uma falta de humildade, que está na antessala da falta de caráter, né? Porque se você tem caráter, você fala: não, eu errei, todo mundo erra, eu também errei. Sim, falar que errou não é fraqueza. Quantas vezes eu já pisei na bola com você e falei: amor, fiz Sim, bobagem, é. fiz bobagem, você E tem que. faz essa cara E ainda. faça essa cara. Essa cara de cachorro que caiu O do cachorro caiu da caminhão. mudança, o cachorro que está triste assim. Aí você tem que confessar, você tem que falar que você errou. Porque todos nós estamos suscetíveis a erro, né? Sim, O problema não é você errar, o problema é você esconder que errou, né? E a mulher só descobre na hora que a bomba estoura, que o oficial de justiça bate lá na porta, que o cara fez uma dívida sem o consentimento dela, aí o caldo entorna, né? é, E a mulher fica triste porque ela não foi comunicada. Às vezes não é nem pela situação em si, né? Porque ela exato. não foi participada daquele problema que gerou aquela consequência enorme para a A família, né? gente fala muito que, existe essa sensibilidade feminina que às vezes é caótica para o homem, né, entender que ela pode estar triste, feliz no mesmo dia, ela pode chorar, pode rir, pode ficar animada, pode de repente ficar calada. São várias emoções no mesmo dia, né, eu falo que é uma montanha-russa de emoção. Também faz essa sensibilidade, faz a mulher ter um olhar, às vezes, para coisas que o homem não está vendo. Então, eu acho muito interessante que isso é uma coisa legal, que muitas vezes em algumas reuniões você fala assim: "Amor, eu quero que você vá junto", Sim. para você dizer o que que você achou da pessoa. É o olhar feminino que vê nas entrelinhas, que vê isso que você falou, vê a mentira, vê o gestual, vê a linguagem corporal. Um outro erro que o homem comete muito, na minha opinião, é não pedir a opinião da esposa nas decisões que tem que tomar, né? Então, porque a mulher tem uma sensibilidade, tem uma percepção diferente. A mulher é danada, ela enxerga muita coisa que a gente não consegue ver. E o homem, às vezes muito arrogante, ele toma as decisões e não quer nem saber. Depois ele fala que se dane a consequência, né? E a mulher não é assim. A mulher é meticulosa, ela estuda a pessoa antes, ela te dá um outro panorama, ela te mostra aquilo que você, com seu olho masculino, você não consegue enxergar, né? E a gente despreza, a gente ignora, a gente deixa no play pause esse grande benefício que Deus nos deu. Tem uma segunda voz dentro da sua casa que pode te ajudar. Aí o homem sabichão fala: eu não preciso disso, eu conheço tudo, eu sou bom em tudo. Vai lá e quando acontece a situação, quando está indo tudo bem, ótimo, né? Mas quando dá um BO, e a mulher também tem uma outra coisa muito interessante, que a mulher tem o papel de fiscalizadora do marido. É verdade. Como é Por que é, exemplo, Júlia vou Baiano? citar um exemplo para o Júnior Baiano, zagueiro, quando ele era zagueiro, né? Meu apelido em casa, Júnior Júnior Baiano Baiano. aqui, que é zagueirão que fica na minha cola me vigiando. Mas veja bem, por que que é importante? A gente tem que ficar atento aos sinais, né? E as pessoas ignoram os sinais, esperam acontecer e pagam um preço muito alto. Nós temos exemplo, por exemplo, de pessoas que, da noite para o dia, o casal morava num apartamento bom, mas um apartamento simples, e da noite para o dia o marido, sem explicar como,
muda com a família para uma casa luxuosa, num condomínio fechado. E a mulher vai sem perguntar de onde vem esse dinheiro. Como é que nós mudamos de vida da noite para o dia assim? Resultado, né? Por trás daquilo ali havia uma série de atos que estavam na antessala da ilicitude, do crime. Agora, a mulher, pergunto para você, viu essa mudança repentina no padrão de vida e achou que era normal? O marido não falou que ganhou na Mega Sena, o marido não falou que herdou uma fortuna, da noite para o dia aconteceu o milagre da multiplicação do dinheiro? Ela teria que ter, né? Então, a mulher precisa estar atenta aos sinais que o marido está dando dentro de casa, né? E normalmente não se tem. A gente vê muitos casais que não abrem espaço na própria agenda para falar de si mesmo, né? Casar a gente já acompanhou casais envolvidos, às vezes o marido em pornografia, Sim, envolvido em que faltou a mulher viu que o marido tá ficando até tarde no computador, viu que não sai do celular, até de madrugada, tem uma coisa errada. E aí ela vai dormir tranquila. Como assim tranquila? Quando olha, a pessoa vicia nisso, vicia em pornografia, aí o dano no casamento é terrível, e aí corrigir é muito mais difícil, né. É muito mais fácil resolver no começo do que depois tentar remediar. Mas vamos falar de uma coisa, acho que muito importante, meu bem, que é a questão da fé. A gente sabe que a gente viveu isso, né, da presença de Deus no casamento, como muda o casamento, como muda a sua vida. A gente não está falando aqui de religião, né, é de andar com Deus mesmo, é realmente Ele guiar a sua vida. E o nosso casamento foi transformado pela fé, a gente sempre brinca, né, 2 casamentos, antes e mas antes e depois. depois. Mas que conselho você daria para os casais que hoje querem colocar Deus no centro do casamento? Eles não vivem isso, mas eles querem viver isso. Como é que começar? Como começar? Por onde começar? Não buscando, quem procura acha. Deus nunca fecha a porta para ninguém. O coração dos outros, como eu disse, só abre por dentro. Se o casal quer, o casal tem que dobrar o joelho, no silêncio, no secreto do quarto. Senhor, entra nessa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muda a nossa história. Nós queremos passar a nossa vida limpa. Nós queremos um recomeço. Que o Senhor seja o centro de tudo. Que tudo que formos fazer seja para glorificar o seu nome. Isso tá até uma oração aqui, né, É. mas tem que ser assim, você tem que buscar, se você é pai, se você tem a sua família, se você tem a sua esposa, se você tem os seus filhos, você tem a obrigação de honrar aquele juramento que você fez diante de Deus e de salvar a sua família. Você tem que ser o primeiro a falar: "Nós vamos para a igreja". Ainda que você não queira ir para uma igreja física, porque o Espírito Santo está dentro de você, no secreto do seu quarto, você tem que fazer essa oração e fazer esse pedido. Porque a única pessoa que pode se salvar é você mesmo. A salvação é individual. Então, se você quer, você tem que buscar, porque quem procura acha. É, isso é um E versículo, procurando Jesus você acha a falou. resposta, né? Jesus disse: "Quem bate, a porta é aberta, quem procura acha", né, então tem uma parte que Deus nunca vai fazer que é a nossa, que é o de buscar, de Então, desejar. aquela coisa que você sempre fala, já ouvi você falar várias vezes. As pessoas não querem emagrecer, querem ser emagrecidas, né? É. Então, assim, eu não, o sacrifício que é para a gente emagrecer depois de uma certa idade, você tem que fazer. O sacrifício que é para você buscar a Deus é difícil? Algumas vezes é, porque o Deus que a gente serve é o Deus da conversão extrema, é o Deus que te livra de todos os seus vícios. Mas ele fala assim: eu só vou se você me chamar. Deus não vai entrar na sua casa como um invasor, Como um ladrão. como um ladrão. Ele só vai entrar lá para te edificar, mas só se ele for seu convidado. E a partir do momento em que você fizer o que nós fizemos, que foi permitir que ele entrasse nas nossas vidas, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E como pai, como é que você viu esse nosso relacionamento com Deus impactar a vida dos meninos, né? Só lembrando, a gente tem o João que tem 25, Pedro que tem 20, e como é que isso impactou a vida deles? É o que eu falei no começo, né? Os filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Os nossos filhos, por exemplo, graças a Deus, sempre me viram trabalhar, fazer todas as refeições, a gente faz uma oração, todas as refeições, todas as vezes que os nossos filhos foram sair de casa, nós abençoamos, não é verdade? Todas as vezes, porque o Deus que a gente serve é esse. Então, quando eles veem isso, aquilo, ainda que eles não
Explicitem? explicitem isso, porque para o jovem às vezes é careta falar de Deus, né, e a gente tem que entender isso. A gente sabe que aquele valor, aquele princípio que a gente colocou no coraçãozinho deles está lá. E eles vão carregar aquilo, aquela sementinha para o resto da vida. Porque eles tiveram exemplo dentro de casa, né. E a gente vê isso, né, tantas vezes que eles pedem oração, contam uma situação, pede pra gente orar, Exatamente, pedem conselho pra você, exatamente. vem compartilhar ou pra mim, então assim, você vê que é uma relação de confiança, né, que você gera. Porque eles viram a nossa entrega, né. Eles viram a nossa entrega, eles sabem como é que é lá em casa, como é que as coisas são, né. E é engraçado porque, às vezes, a gente senta para almoçar e um chega mais atrasado que o outro, a primeira pergunta que eles fazem: "Vocês Já já orou? oraram? Já oraram? Vocês já oraram?" É isso Porque eles mesmo. sabem que a gente não bota a comida na boca sem agradecer a Deus pelo alimento que ali está. Verdade, é uma relação diferente. É, isso é, inclusive aonde vamos, né, porque na casa do pai da Jana, do meu sogro, é assim também. A gente chega lá e a gente não põe um garfo na boca se a gente não fizer uma oração. E se ninguém fizer, a gente fala: "A gente pode orar?". Então eles já sabem que esse é o nosso hábito, né. Então, ainda que a gente não fale, eles falam: "Vocês não vão orar não?". Ou seja, tem algo diferente acontecendo, que vocês não pediram a palavra para poder fazer oração. Exatamente. E você, na sua opinião, como é que você acha que os nossos hábitos influenciaram a nossa prole Ó, e o hábito dos pais pode influenciar o dos filhos? essa aguinha é sua. Ah, vou tomar então. Bom, Moer a palavra. acho que 2 coisas que você falou aí são muito importantes, né, de ver o exemplo do pai, ver o exemplo da mãe, eh, essa vida com Deus, porque foram várias vezes que ambos pediram para a gente orar, para eu entrar em oração. Eu me lembro de uma vez até que o João falou assim: "Mãe, mas você vai orar agora?" Eu falei: "Eu tô indo agora para o quarto, eu vou me ajoelhar e vou orar". Às vezes por algum pedido, alguma pessoa conhecida, então eles contam muito com isso, né, e outras vezes que eles pediram conselho e a gente deu o conselho, e a gente escutou assim: "Mãe, aconteceu exatamente o que você falou, eu orei e Deus respondeu". Então, você vê que isso é real, eles têm experiências. Deixa eu pedir para você contar alguns apartes que são interessantes. Hum. Conta a história, por exemplo, do dia da chuva, Ah, que o nosso filho, que o mais velho, é. que o nosso filho mais velho era baterista de uma banda, né. Uhum. Aí ele ia fazer um show. Aí conta o resto aí, É. amor. Eu ia pregar numa igreja em Contagem, era um final de semana. Ele ia fazer um show em Mariana, então só para situar quem não é da região, nós moramos em Nova Lima, mas na época a gente morava em Belo Horizonte mesmo, porque Nova Lima é da região metropolitana de BH. A gente morava em BH, num apartamento, e eu ia para essa igreja em Contagem, e ele ia para Mariana, então ele tinha que pegar uma serra, né, a Serra de Itabirito. E eram dias que estava chovendo muito em Belo Horizonte, quem acompanha o noticiário já viu Belo Horizonte ficar alagado, então era aquele período, Belo Horizonte alagado, aquele caos. E ele, correndo direto, assim, tendo que ir tocar fazer esse show, e eu na igreja preocupada, eu falei: "Meu Deus, chovendo muito, ele vai pegar a serra, que perigo". E eu, para pregar, falei: "Se estiver chovendo, as pessoas não vão no culto, porque é culto de mulheres, as mulheres não vão, porque estraga o cabelo, porque é difícil chegar, coisa de mulher". Eu falei: "Elas não vão". Eu falei: "Meu Deus", aí não sabia o que fazer, fui para a janela, e aí eles estavam os 3, né, jogando PlayStation, e eu fui para a janela e eu fiz o que a gente tem que fazer quando não tem o que fazer. Você só tem uma pessoa que pode te ajudar, que é Deus, e ele sempre responde nessas horas. Aí eu fui para a janela e eu abria os braços e falava: "Senhor, pare essa chuva em nome de Jesus". E aí eu fui em todas as janelas do apartamento, era um apartamento muito iluminado, né, e eu estendi as mãos para o céu e falava: "Em nome de Jesus, chuva pare. Em nome de Jesus, chuva pare". E realmente aquele céu preto e não caiu uma gota d'água. E o céu preto, e só que os meninos na hora viram e riram, né, eles deram risada, porque de fora estava engraçado mesmo, né, eu declarando, assim, para o céu. Mas até a hora que chegou o carro com o pessoal da igreja para me buscar, nenhuma gota d'água. João foi para a rodoviária, nenhuma gota d'água. E eu fui para o culto. Cheguei lá no culto, preguei, fui com uma amiga inclusive, a gente estava lá e eu contei para ela e nós fomos de carro olhando, assim, o céu todo preto e era impressionante, porque o céu estava preto e não chovia. E aí preguei,
Quando eu saí, o chão estava molhado. Só que a gente não viu a chuva de dentro da igreja. A igreja estava lotada, a gente não viu chuva nenhuma. E eu falei com o João nessa hora e falei: "João, e aí, como foi meu filho? Como você chegou?" E ele falou assim: "Mãe, você acredita que não caiu uma gota d'água até eu entrar no local do evento? A hora que eu entrei, despencou uma chuva inacreditável". E deve ter acontecido mesmo quando eu estava no culto, mas Deus foi tão amoroso que a gente não escutou, né, talvez pelo ar do ambiente, o ar-condicionado, abafou o som, a gente não ouviu nada. Então, é um cuidado de Deus. Então eles já experimentaram isso, não só nessa vez, mas no meu acidente. Sim. Eles conhecem Deus da nossa experiência. Então a gente nunca obrigou eles a ir na igreja, a ir no culto. Eles sempre foram, né, até uma idade, assim, que eles iam normalmente, aí chega aquela adolescência, tem dia que quer ir, tem dia que não quer ir. A gente deixou mais livre, mas a presença de Deus nunca saiu do coração deles, né, de confiar em Deus, de pedir a Deus, de então essa vida de temor. Agora é importante destacar que mais do que isso, no papel do pai, de ser eu gosto dessa analogia, né, que o pai é aquele que é como Deus para nós, que nos dá um propósito e um destino. E a mãe é como o Espírito Santo, que dá para o filho o consolo, o conforto, a palavra amiga. Então eu vejo isso bem claro na nossa casa, né, que eu acho que é uma referência essa relação para todos os pais. Que o pai seja aquele impulsionador que fala para o filho: "Vai", porque eu se pudesse por mim, era sempre: "Não vai, fica aqui". E o pai é aquele: "Vai, você consegue, vai, encara". Por isso que, por exemplo, nesse dia, eu não queria que ele fosse para Mariana. Você falou: "Vai, você deu sua palavra, vai". Então eu fiquei em oração. Então o pai é esse que aponta o propósito, o destino e fala: "Você é capaz, você está preparado, eu te orientei, você está capaz de ir". E a mãe é aquele conforto, é na hora da dor, é mãe, né, é a mãe que chama, não é o pai, chama a mãe, né. A hora que está com dor, na hora que está ferido, a hora que o coração está ferido, é sempre a mãe. Então, pensando nessa figura do pai que aponta um propósito e um destino, o pai também dá ao filho a força para ser um homem de caráter, então eu vejo isso, né, nos meninos, a retidão do caráter, o foco no trabalho, isso é pelo exemplo. Então a vida com Deus dos filhos vai refletir a vida com Deus que nós temos. Sem dúvida nenhuma, mais do que falar: "Vá à igreja, você não está orando", não, seja a pessoa que ore, porque aí você vira uma referência e seu filho vai ter uma base. Já que a gente está falando de filho, amor, me diga uma coisa, a gente está com o João que está casado, né, hoje no dia que esse programa está indo ao ar, ele está com um ano de casado, praticamente. Mas o que que você acha, assim, vendo ele casado e o Pedro, né, solteiro ainda, né, também não precisa casar agora não, Pedro, porque tá novo, tá com 20 anos. O que que você acha que você gostaria que eles levassem, a gente já vê o João levando muitas coisas, né, do casamento para a vida deles. Eu acho que ele já o João que já está casado, ele já faz isso, né. É muito gratificante, por exemplo, outro dia eu liguei para ele, um sábado à noite, para chamá-lo para almoçar com a gente no domingo. E ele falou: "Pai, eu estou no restaurante, eu estou jantando com a Paula". Eu falei: "Ô filho, desculpa, então a gente conversa depois". Obviamente que eu não queria ser o mala para interromper aquele É, momento amor, bacana. desliga, desliga. Mas teve a E vez que você ligou, eles estavam num restaurante super chique em São Paulo, e é, ele todo aí ele orgulhoso, né. ele ele falou assim para mim nesse dia, né, que ele estava num restaurante super chique em São Paulo, depois ele me mandou uma mensagem linda falando assim: "Pai, eu lembro direitinho quando você e a mãe foram para Paris, né, Uhum. e que você falou como era bom você sentar na mesa do restaurante e E poder poder comer pagar. o que quiser e não se preocupar com a conta. Eu dei esse privilégio para a Paula, eu fiz aconteceu isso comigo e tal. Gastamos uma pedrada lá no jantar". E eu falei com ele, eu falei: "Filho, a vida é feita de momentos, né. É, Se você e não é a questão do do quanto valor, é é. o jantar". Eu lembro uma vez que a gente fez uma viagem, que o ápice da viagem que a gente achava que fosse ser o mar, o navio e tudo, foi a gente comendo um Um sanduíche na sanduíche na praia. beira da praia, é. Então, assim, não é o lugar, são as pessoas, né. Não é o jantar que custa uma fortuna, é a companhia.
Você pode fazer um mexidão bem legal. Se você conseguir reunir seus filhos ali em volta e falar com eles da importância de Jesus, e tal, porque era o que Jesus fazia também, né? A mesa, né. Quantas, olha, quantas orações nós temos e quantas mensagens Jesus nos deixou no momento de uma festa. Aliás, o primeiro milagre dele foi assim, né? Multiplicando a água em vinho. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que o barato da vida cristã, o grande momento da vida cristã, está nos detalhes, né? E quando você escuta seu filho falando uma coisa dessa, você percebe assim, aquela semente está dando fruto, né? Aquilo que nós semeamos, nós estamos colhendo os resultados. Acho muito legal isso, porque é sinal de que eles estão, os seus filhos, os nossos, né? Eles estão levando para a vida as qualidades que a gente sempre defendeu, que a gente Eu sempre lembrei entendeu agora, como você contou do relevante. João, lembrei do Pedro, né, para fazer jus, né, como boa mãe equilibrar, né, sempre falar dos 2. Do Pedro, quando ele namorava, que ele foi comemorar aniversário de namoro, ele comprou flores, foi no restaurante antes, combinou no restaurante para deixar as flores. Então isso, esse zelo, assim, pelo relacionamento que você falou lá atrás, uma a primeira dica que você deu, sempre namorar, Sim, esse cuidado, né, de porque eles sempre viram a gente fazendo isso, né? viram você fazendo isso, e é agora, né, agora recente no Natal, ano passado, que a gente estava numa reportagem gravando e eu vi uma obra de arte, falei: "Nossa, que coisa linda". Falei: "Ai, amor, vamos levar", e você falou: "Não, amor, não é dia de ver isso, a gente tá gravando". E aí eu fui embora, me fiquei no coração com aquela obra no meu coração, assim, que tocou meu coração. E aí, para minha surpresa, no Natal você tinha comprado aquela obra, né. Então você vê, eles veem isso, que você envolveu o Pedro, né, para o Pedro ir lá buscar e tal. Então eles veem o esforço do pai e eles tomam isso como exemplo para se esforçar. O João para agradar a esposa, o Pedro fez para agradar a namorada na época, né. Não tá namorando agora, tá solteiro, fica a dica. E aí, eu acho que é muito interessante isso, assim, da referência de masculinidade que você passa para o seu filho, e eu também, por outro lado, de amor, de acolhimento, né. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante, como todo relacionamento, o nosso também teve seus momentos de dificuldade, momentos de crise, de, eh, mudança de cidade, doença da minha mãe, momentos bem desafiadores emocionalmente. Que você acha, da importância de como lidar com a crise para sair mais forte? Porque a gente viveu isso e sabe que a gente saiu bem mais forte de toda a crise, né. Mas o que você diria para quem está vivendo nesse momento uma crise no casamento? A gente que é cristão, a gente fala que não tem, uma folha que não cai da árvore sem a permissão de Deus, né, você tá lembrando do humorista, né. Do Estevão, Estevão, vou ter que marcar ele para ele ver esse corte. É, Estevão. então assim, é o que eu sempre falo, que a crise, a tribulação é o fortalecimento da fé, né. Quando você está passando por uma dificuldade, Deus está te testando. Deus está pensando, Deus está colocando para você assim: "Deixa eu ver se você de fato você é uma pessoa fiel a mim. Deixa eu te colocar nesse cenário aqui", né. E ele te coloca em situações que às vezes você questiona até assim: "Por que que eu estou passando isso? Eu não sou merecedor disso". Mas se Deus colocou aquilo para você, primeiro é porque ele sabe que você é capaz de suportar. E segundo, ele vai te ensinar alguma coisa com aquilo, com aquela situação. Então, por pior que o momento possa aparentar, por pior que o momento possa ser, creia que Deus está naquilo. Evidentemente, que se você for uma pessoa que crê que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é aquele que tudo pode, que tudo sabe. Às vezes, a gente fica insistindo com situações, querendo que Deus amolde o mundo de acordo com as nossas intenções. E não é assim. Às vezes ele vai te tirar algo que você gosta muito e você vai falar assim: "Poxa vida, por que que eu perdi isso aqui?". Você não perdeu. Deus está falando: saia disso aqui para que você possa ter uma vida mais edificada para o lado de cá. Só que quando você não está em extrema conexão com o Espírito Santo,
você acaba achando que você está sendo perseguido, que você não merece isso, que Deus esqueceu de você, né? Deus não esquece de ninguém. Se você é pai, você sabe o que eu estou te falando, se você é mãe. Você esquece dos seus filhos? Por que Deus esqueceria da gente enquanto filhos dele? Né? Então, nós que somos educadores, que somos pais, nós temos a obrigação de educar nossos filhos. Algumas vezes até deixando ele sofrer as consequências. Menino, não põe a mão na tomada não, que você vai tomar choque. Você alerta 5 vezes, ele não resolveu, na sexta ele vai tomar um choque, ele nunca mais chega perto da tomada. Infelizmente é assim que funciona. E a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições. Deus não nos promete uma vida sem problema. Só que ele fala para você, na tribulação eu estarei com você. Confia que eu estou no comando desse barco. E o grande problema nosso, que somos cristãos, é realmente crer que o Deus do invisível está operando em algo que você não está vendo. Quando você passa por uma situação de desemprego, de falta de dinheiro, de doença, uma crise familiar, né? Você questiona tudo isso. É compreensível, isso é o homem. Mas aquilo que o homem resolve, ok. Só que o Deus que a gente serve é aquele que resolve aquilo que o homem não resolve. É aquele Deus do impossível, que faz o milagre acontecer na sua vida, como já fez tantos na sua vida, né? Uhum. Você estava com traumatismo craniano, desenganada pelos médicos, e você está aqui hoje. É fruto de um milagre. Então, o Deus que a gente serve é esse. Porque isso foi clamor, foi muita gente com o joelho no chão pedindo para salvar a sua vida. E você, inclusive, você fez muito isso lá na UTI. Esse é o Deus que a gente serve. Será que a gente precisa passar por experiências assim para a gente crer que Ele é o Deus que pode tudo? É o Deus que restaura casamento, é o Deus que curou paralítico, que fez paralítico andar, cego enxergar, surdo escutar. As pessoas acham que isso foi só há 2000 anos, mas não conseguem ver Deus nas pequeninas coisas do dia a dia. Eu costumo falar do meu grupo de oração, vou fazer um jabá, tá? Toda Tá terça-feira, às autorizado. 20 horas, nós temos o Homens que Oram. E toda segunda, às 20 horas, as mulheres que oram. Então, o nosso grupo tem o propósito de edificar os pais de família, de discutir os problemas que atingem os homens, né? E lá eu sempre falo isso, eu falo, o Deus que a gente serve é o Deus que nos promete que nada vai nos faltar. Que Deus não nos promete que você vai morar numa casa luxuosa, que você vai ter as melhores roupas e que você vai ter todas as comidas na sua frente. Ele não promete isso. Ele promete que o essencial não vai lhe faltar. Esse é o Deus que a gente tem que servir. Então, quando você está diante de uma preocupação, eu também sempre falo isso, a própria palavra já é um exemplo, né? Você está se preocupando. Preocupando. Você está tendo uma ansiedade de véspera por algo que não aconteceu ainda. Se você tem um problema hoje, desafia Deus. Peça a Ele para entrar nisso. Peça a Ele para resolver. E você vai escutar nas igrejas e entre os nossos irmãos testemunhos assim de coisas inacreditáveis. De coisas inacreditáveis. E nós temos, se a gente for ficar aqui, a gente fica 3 dias contando. Né? E a palavra diz isso, né, a palavra diz para nós: "Em nada andeis ansiosos, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graça, entregue seus pedidos a Deus, seus problemas, as suas preocupações a Deus, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus". Então eu falo que é o tripé para o antídoto da ansiedade, é um tripé, por orações, súplicas e ações de graça. Observe os lírios do campo e as aves. Eles não se preocupam. Não se preocupe, está lá na palavra de E Deus. não Né? quer dizer que você não tenha que se planejar, que é diferente. Se E planeje, nem se desocupar. Opa, desocupado. Deus vai fazer o pão cair em cima da minha Não, mesa. não vai mandar o maná para você não, que você não está Mas caminhando ele no vai te dar deserto. saúde para você acordar todo dia cedo. Ele vai te colocar pessoas diante da sua Oportunidade. oportunidades, contratos, pessoas que vão melhorar a sua vida. Vai cair no seu colo. Isso Aquilo que vai. for seu, meu irmão, está guardado. O que você precisa é acreditar. Mas a bênção só vem para quem semeia a fé. Então você só colhe bênção se você semeia a fé e se você é um filho obediente, É. né? Se Porque a você mesma palavra vai dizer:
que se vocês não me obedecem, as suas orações são Detestáveis, detestáveis. exato. Então é muito séria a obediência. Aqui eu queria fazer o merchan muito legal que você fez do grupo, Terça, 20 horas, reforçando. eu vou colocar os links aqui, porque a gente tem 2 grupos, na segunda o de mulheres e na terça o de homens. Muitos maridos das mulheres que estão no de segunda estão no grupo de terça, né. Mas eu queria fazer essa observação, porque a gente faz algo interdenominacional, né, nós temos pessoas de várias igrejas, de denominações diferentes, evangélicos, católicos, porque a gente estuda a Bíblia, né, amor. O nosso intuito não é montar uma igreja, eu acho que é bom até falar isso, a gente Não decidiu é defender a denominação A, B ou nenhuma, C. por isso que não tem nome. A gente começou a fazer isso, a gente já tinha grupo, né, dentro da igreja, e aí veio a pandemia, a gente começou com o grupo online, e aí houve um chamamento até institucional para que a gente parasse de fazer um online, porque agora era hora de voltar, acabou a pandemia, vamos voltar para as igrejas. Só que a gente já tinha muita gente de tudo quanto era lugar, a gente falou: "Nós não podemos Não abandonar". só no Brasil, né, gente do Do exterior, exterior, do a gente mundo falou: "A gente não inteiro. pode abandonar essas pessoas". É. Então nós decidimos corajosamente, né, a manter esse grupo, e aí Deus ampliou, porque a gente passou a trazer assuntos, eh, estudo da palavra, sem vínculo com nenhuma igreja. Então, eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, mas os 2 estão lá fazendo isso, vocês devem ter alguma intenção". A gente tem uma intenção muito clara. Espalhar o evangelho. Se você conhecer a palavra, ela é suficiente. Então esse é o nosso objetivo, espalhar o evangelho. Nós não vamos fazer nada, a gente não registra nada, o nome de Não ninguém, pedimos não dinheiro para pedimos dinheiro para ninguém. ninguém, nós doamos o nosso tempo Isso aí. e doamos, 1 hora do nosso dia, a gente acha até que é pouco, a gente doa. Eu na segunda, você na terça, então vocês estão convidados para participar. A gente tem muitos casamentos restaurados ali, que a gente fica com muito orgulho do que Deus pode fazer num por pela internet, assim, usando um canal tão simples. Amor, meio caminhando já para o fim, né, eu queria que você me falasse o seguinte: se você pudesse dar uma dica para os homens, como ser um bom marido, porque gente, é um bom marido, tá. Eu não faço muita Olha, propaganda, ó, porque como tá escasso, eu não posso divulgar muito, porque eu não quero trabalhar a escassez, né. Então, temos qual um conselho, assim, de ouro para ser um bom marido? conselho de ouro para ser um bom marido, que pegada é essa, hein? Eu diria que são várias ações, né, várias atitudes. Primeiro eu acho que é o respeito. Eu acho que a gente ninguém tem o direito de humilhar ninguém, ninguém tem o direito de desrespeitar o outro. É óbvio que em alguns momentos do casamento o relacionamento pode esfriar, mas para todos os casais que chegam no fundo do poço, eu sempre sugiro assim: pega lá o álbum de casamento de vocês. Aquela pessoa que está lá, que na maioria das vezes ainda era uma pessoa magrinha, porque o tempo vai Cheio de colágeno. cheio de colágeno. Aquela pessoa ainda está ali, aquela mulher com quem você casou, com quem você se apaixonou. O que foi que aconteceu que o encanto acabou ou diminuiu, né? Então, às vezes, você refazer esse caminho é importante, porque quase sempre as famílias sucumbem por questões financeiras, que infelizmente se tornou um problema crônico, né? E a palavra de Deus é claríssima: ou você vai servir a Deus ou a Mamon, que é o, o pai do dinheiro, né? Então, quando você tem uma noção clara de onde é que você está errando, você pode passar sua vida limpa e recomeçar. O homem, falta coragem para o homem para convidar aquele que pode salvar sua própria casa, que é Jesus Cristo, para entrar dentro da sua casa, para edificar o seu lar. Os homens, habitualmente, por uma questão de soberba, de arrogância, que são antônimos da humildade, né? Eles não têm esse discernimento. E às vezes falta uma palavra amiga para falar assim: meu irmão, olha o que você está fazendo. Você está perdendo a sua família à toa. Você está perdendo a sua família por bobagem. Eu, por exemplo, estou com 57 anos. Eu tenho amigos meus na minha idade que se divorciam, abrem mão da esposa e dos filhos e vão namorar uma novinha. Aí você pensa assim, com todo respeito pelas novinhas, né? Qual a probabilidade de uma situação dessa dar certo?
Onde é que você vai encontrar harmonia física, primeiro? Segundo, emocional. Terceiro, no dia a dia, como é que você vai ter? Um homem de quase 60 vai ter uma conversa gostosa, saudável, produtiva, com uma menina de 20? Onde é que isso pode dar certo, gente? Eu aprendi na minha vida que quando a lógica não explica as coisas, duas coisas explicam, né, amor? Eu sempre falo isso: sexo ou dinheiro. Se tem algo errado no seu casamento, você precisa ter uma conversa franca com a pessoa que te acompanha, né? Para mim, eu acho um barato quando a gente sai para jantar, por exemplo, que a gente se conhece, a gente tem 28 anos de relacionamento e nunca faltou assunto entre nós, não é? A gente está sempre com um assunto novo na pauta, tem sempre um tema novo na pauta. Sabe por quê? Porque a gente se gosta e quanto mais ela fala, mais eu quero saber, mais eu quero conhecer, mais eu quero participar. Atendo o telefone, eu desligo, ele: Que aconteceu?" Não é assim? E o inverso é verdadeiro. Eu ainda espero ela desligar. Ela fica assim: quem é que está aí? Ela já vira, quem é que está chamando aí? Não, eu fico assim: "Põe no viva voz, Põe põe no no viva viva voz". voz, põe no viva voz. Isso é cumplicidade, né? Isso não é bom? Fala sério. Meu telefone toca, põe no viva voz, a pessoa fala o que quiser, tem absolutamente nada para esconder. E eu acho que o desafio da gente é esse, sabe? Então, quando fala assim, o que fazer? Quais são as lições para o casamento dar certo? São muitas as lições, mas eu acho que prioritariamente não é que o homem tem que ser um banana e aceitar tudo, né? Mas ele tem que se posicionar e falar assim: Deus me deu a missão de ser o pastor das minhas ovelhas. Então eu vou escrever essa história aqui. Nós vamos procurar uma igreja, nós vamos procurar pessoas de Deus, porque diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Todos os meus vícios eu vou querer anular, eu vou confessar todos os meus pecados. Tanto é assim que o nosso batismo nas igrejas evangélicas é assim: você mergulha na água, simbolizando que ali você está matando o velho homem e está nascendo um novo, verdadeiramente um homem novo, né? Uma pessoa que não tem mais os vícios que destruíam a família. A gente fala, e os vícios são tantos, você falou de pornografia, mas você tem pornografia, você teve um mal moderno hoje em dia, bet, o tal do jogo, Nossa, é verdade. vício em aposta. Eu tenho conhecidos meus que estão assim. Outro dia uma pessoa me ligou preocupada, falou: olha, uma pessoa que movimentava R$ 500 mil por mês estava sem dinheiro para levar comida para dentro de casa. Vício em apostas. Olha como isso é deprimente. Então, assim, o que falta para essa pessoa? Meu irmão, a maior satisfação que você pode ter na vida não é quando você ganha o joguinho, é quando você entrega a sua vida para Jesus. E você fala: faz de mim um vaso novo, eis-me aqui. Esse é o maior propósito, porque você vai estar enchendo seu galardão no céu, você vai estar salvando a sua casa, você vai estar restabelecendo seu casamento, você vai ter a certeza de que a provisão vai estar sempre com você, que nunca vai te faltar o básico. Você precisa mais do quê para você poder viver e ser feliz, né? Você ter uma mulher que te ama, que cuida de você, sabe? E as pessoas acham que as pessoas são coisas. A minha mulher tem que fazer isso por mim mesmo. Minha mulher tem que lavar, cozinhar. Onde é que você viu isso, menino? Firma semblante, onde é que existe essa história? Você está ali para servir, você está ali para edificar a sua esposa, para cuidar dela. Outro dia o cidadão ficou até bravo comigo, que eu falei: ó, você vai divorciar, né? Você está preparado para ver ela com outro? Porque vai acontecer. Aí o cara: não, não vai fazer isso não, não vai cuidar dos meus filhos. Eu falei: mas ela vai ficar para semente lá te esperando? Aí o cara parou para pensar, porque algumas vezes a gente tem que ter esse choque de realidade, né? As pessoas precisam acordar para isso. O mundo não pode ser do jeito que ela acha que tem que ser. O mundo a gente só contribui para a evolução da espécie humana quando a gente para refletir os próprios erros e contribui, fala assim: eu vou mudar para que o meu filho não repita o mesmo erro que o meu. Então eu acho que é, é, são muitas lições, né? Acho que, mas basicamente é isso: respeito, cordialidade, ouvir o que a pessoa tem para dizer, ouvir as manifestações que Deus põe na sua frente. Às vezes o Espírito Santo grita na sua cabeça, você finge que não escuta. Tomar cuidado com as armadilhas, os laços que o diabo põe na sua frente, né? Aquela menina novinha que está lá no seu trabalho, que está
aparentemente te dando bola, pode ser o início do fim. Aí você vai embarcar nisso, você sabe qual vai ser a consequência, não chuta não que é laço, né. Você sabe o que que vai acontecer. Então, a gente, não sucumbir para as coisas do mundo, né. Viver para a glória de Deus e não para a glória do homem. Acho que é isso, né. E no caso da mulher, E né, você diria o quê das mulheres? eu já até emendei. No caso das mulheres, acho que ser uma mulher virtuosa, e é um desafio, porque o mundo vai falar para você ser uma mulher empoderada. E a mulher virtuosa, ela tem muito poder, mas não é dela, é do alto, né. Então uma mulher virtuosa, ela é aquela mulher de Provérbios 31. É tão desafiador, mas é tão simples, que lá atrás, quando eu escutei isso uma vez, eu fui pregar numa igreja, escutei uma pregadora anterior, eu ia pregar depois dela, e ela falando assim que não tinha como ser essa mulher. E eu fiquei chocada, porque eu pensava: "Gente, eu sou essa mulher, como é que não tem jeito de ser?". Aí eu fiquei desafiada e esse desafio vem me perseguindo ao longo dos foi me perseguindo ao longo dos anos, e aí eu lancei, né, um curso até por isso. Mas assim, é um curso porque ele reúne todo o ensinamento em 21 aulas, 21 dias para ser uma mulher virtuosa. Vou colocar até o link aqui embaixo, mas atenção, você não precisa fazer o curso para ser uma mulher virtuosa. Aliás, uma curiosidade, né, Ah, muitas mulheres já mandaram mensagens para a Jana, das seguidoras dela, falando que até desconfiavam, né, que você pudesse fazer tanta coisa, que é. que você não era impossível você ser uma profissional, uma dona de casa, uma mãe, achava até que ela estava inventando a história. E eu vou falar para vocês aqui, ó, como diria o Clodovil, olhando para a lente da verdade. Ela Ninguém sabe quem é Clodovil mais. ninguém sabe mais, né. Ela realmente é aquilo que vocês veem, 100% autenticidade ali, Obrigada, meu bem. Selo de marido selo garantido. de marido garantido. Mas até eu comecei a colocar nos stories por isso, né, porque as pessoas aí você falou: "Coloca então, as pessoas vão ver que é real". E aí, eu coloquei esse curso, mas eu quero deixar claro, se você não puder fazer o curso, você pode assistir todas as minhas lives no YouTube, estão lá de graça, você assiste, o curso está misturado ali, no curso você tem aquilo, eh, sistematizado, em forma de desafio, com aulas específicas, mas se você pegar e se fizer uma maratona, eu falo um Janaflix, assistir todas o as lives, você pega o conteúdo também, só que está solto, no curso está sistematizado. Mas por quê? Porque eu acredito enormemente que se a mulher estiver comprometida em ser a mulher de Provérbios 31, a auxiliadora idônea, a mulher que só faz bem ao seu marido e não mal, a mulher que é disposta, é animada, é forte, é valente, é empreendedora, ela cuida bem da sua casa, mas ela cuida dos negócios, então ela tem um olho estratégico para negócio, mas um olho sensível para sua casa. Ela realmente é uma mulher que faz bem ao seu marido. Por isso que seu marido a louva, o texto de Provérbios 31 acaba assim: "O seu marido a louva, os seus filhos a elogiam", e elogiam onde? Na porta da cidade, ou seja, para todo mundo ver. Não é aquele elogio que é só em casa, né, é aquele elogio público, porque de fato ela chegou lá, ela conseguiu ser essa mulher. Então eu acredito que a mulher que faz um casamento dar certo, é a mulher que cada dia mais busca ser a mulher de Provérbios 31. E eu digo aqui hoje, eu posso falar com muita alegria e muita humildade. Eu me tornei essa mulher, é possível ser essa mulher, é possível, é totalmente possível, basta você se determinar a isso e assumir que isso é pra você. Tu não acha que isso é pra outra não, isso é pra você mudar hoje a sua história, o seu casamento. É o que eu tenho feito há tantos anos, encorajando as mulheres a serem essa mulher. Amor, eu acho que eu quero sempre gravar assim. E parece que a gente tá em casa, só faltou a pizza aqui. Gabriel, faltou uma pizza, Gabriel, pra gente comer uma pizza aqui, mas foi muito bom, amor, foi uma conversa muito rica, tenho certeza que Tô vai falando que a gente conversa, 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 ainda tem ainda assunto. tem assunto, é porque a gente tem que ficar Nós ficamos o quê segurando, aqui? 1 hora e meia falando, proseando. mas eu tenho certeza que tanto a nossa história como as histórias que a gente contou vão inspirar os casais e os futuros casais a terem um relacionamento mais alinhado. Amém. Você também acha Amém. que foi Claro, claro produtivo? que eu acho. Assim, é o que a gente fala, né, a gente tem que semear, né. Aonde vai vingar a semente, só Deus sabe, né. É, mas vai Então dar. a gente tem que, edificar a vida das pessoas, proclamar o evangelho, cumprir o ID, fazer aquilo que Deus quer.
que a gente faça, né. Isso, porque eu tenho certeza que esse amor alicerçado em Deus, ele nunca falha. Então ele não falha na vida com seus filhos, não falha no seu casamento, ele nunca falha e não vai falhar na sua vida também. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por participar aqui conosco do Você Pode Mais, que você possa ir muito mais além do seu casamento. E claro, não deixe de assistir os outros episódios, estão todos aqui para você maratonar, assistir todos os episódios, são histórias incríveis que contam sobre pessoas que tiveram uma superação muito grande, uma história de vida muito especial e vai inspirar você também a ir muito além. Obrigado, meu amor, pelo convite. Fico lisonjeado. Espero voltar outras vezes. Se vocês gostaram, peça que ela é a dona do negócio aí, eu vou fazer, eu sou pau mandado, quer mandar eu fazer, eu vou fazer. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Se você gostou, quer ele aqui de volta, fala aí que aí Volto. ele E volta. para os homens, o aviso, terça, 20 horas, homens que oram. Deixa o link Vou aí, deixar amor. o link para todo mundo. Sabe por quê? Porque você pode mais. Obrigada e até a próxima.